Senhoras e senhores, olá, sejam todos muito bem-vindos, salve, salve! Hoje, nesta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News, mais uma vez ao vivo, né, pelas redes sociais do portal Roma News. Você nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo TikTok. A gente debate principalmente as situações dos clubes paraenses e hoje temos um convidado muito especial. Já já eu apresento ele. Torcida Bicolor tá em festa. Mas primeiro apresentar meu companheiro aqui do meu lado, Lucas Neves, repórter de esportes aqui do portal Roma News, voltando de férias e já de cara com o nosso podzão. Salve, Luquita, tudo bom, meu amigo? Salve, tudo certo. É um prazer estar de volta aqui, ainda mais com esse convidado especial. Exatamente. E a gente teve essa confirmação ontem. Leandro Vilela, meio-campista do Paysandu Esporte Clube, o pitbull ali do Papão no meio-campo. Vilela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vindo até aqui o portal Roma News. O nosso podcast, o Podzão, fica muito maior depois da tua presença. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo para vir trocar essa ideia com a gente, mano. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É a minha primeira vez em um podcast. Acho que vai ser uma troca de experiência bem legal. Feliz por estar vivendo esse momento com a camisa do Paysandu, particularmente falando. A nossa retomada na competição. Acho que vai ser muito uma troca de informação muito legal. Espero que fique legal para todo mundo que vai nos acompanhar. E a gente convida toda a torcida bicolor a acompanhar esse nosso podzão aqui com o Leandro Vilela, um dos jogadores que deixa atual elenco, né, há mais tempo no Papão, na Curuzu. Chegou na temporada passada, permaneceu, tá nessa Série B. E Vilela, eu queria perguntar para ti justamente, iniciando esse nosso bate-papo aqui, sobre essa reação do Paysandu na Série B, né? Era uma reação que vocês vinham procurando, o time ficou ali num momento muito complicado no início da competição, e agora o Papão é o 18º, tem 14 pontos, um a menos que o Atlético, né, que tem 15, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo, tem 17. Já esteve mais longe, tá chegando pertinho, 3 vitórias seguidas, um empate fora de casa contra o Avaí, que é uma equipe que tá brigando lá pelo G4. Como que tá o clima na Curuzu depois de vocês terem conseguido essa retomada finalmente do Paysandu nessa segundona? Muda muito o ambiente com vitória no futebol ele é completamente diferente, é animador, te dá mais confiança para fazer as coisas dentro de campo. Se você olhar num geral, na normalidade, se você vence 3 jogos em 4-1, muda totalmente o teu contexto dentro de uma competição. Mas a gente paga um preço ainda pelo início, pela sequência que a gente teve lá atrás de inúmeras competições. Então, nosso início no Brasileiro ele foi muito ruim. A gente vive um momento de meio que uma areia movediça. A gente vence, mas não está saindo do lugar. Qualquer vacilo que a gente dê nesse momento pode ser prejudicial. Então, a gente precisa jogar todos os jogos no limite, precisa ter o resultado positivo como a maior das nossas objeções dentro do jogo, porque nós precisamos sair dessa situação. Acho que nós estamos mais perto do que, obviamente, lá atrás já esteve. E, claro, essa reta final do primeiro turno, tendo jogos importantes em casa, é muito animador. Vilela, obrigado, né, por estar aqui com a gente. Tu que recentemente completou 70 jogos, né, Paysandu, agora no último jogo diante do Avaí. Eu queria te perguntar, assim, teve algum momento específico no vestiário, assim, uma conversa, em algum jogo que, assim, virou a chave para vocês mudarem esse patamar e realmente melhorar na temporada? Cara, é lógico que passa por com a chegada de um novo treinador, bastante jogadores sendo contratados, agregaram em qualidade e em leque de opções também. Nós tínhamos poucas opções para um jogo, e que aí você sofre série de lesões, acaba que você sofre muito, perde muito. Então, nesse momento, hoje a gente tem um leque maior de opções para uma partida, para o treinador pensar em estratégia diferente uma partida. Precisamos segurar o resultado, tem mais opções, precisamos virar o marcador, como a gente já virou contra a Ferroviária.
deu certo. Então, assim, hoje o treinador ele já tem mais opções disponível e com qualidade. Ficou muito emblemático o jogo contra o Botafogo de Ribeirão, porque foi a nossa primeira vitória, uma vitória dentro de casa, num contexto é, desbravador, porque foi praticamente aos 45 do segundo tempo. Eu fiquei feliz de poder fazer o gol, tá registrado como a primeira vitória e muito necessário, né? Porque passados 11 jogos a gente não tinha vencido. E acho que a partir dali muda o nosso contexto até então. Espero que esse recorte que a gente vem de 4 jogos, 3 vitórias, um empate, ele seja ainda muito maior e persista aí por um bom tempo. Inclusive, te fazer uma pergunta aqui que um amigo bicolor meu mandou, o Igor Fernandes. Inclusive, um abraço, mano. Ele perguntou qual foi a diferença que o time sentiu da saída do Luizinho Lopes para a chegada do Claudinei, né? O Claudinei chegou com um discurso muito forte, o Luizinho também, vencedor na história do clube, tá marcado, né? Ele conquistou com vocês a Copa Verde, mas a virada de chave mesmo veio com a chegada do Claudinei Oliveira. Era um ar novo que o clube e vocês precisavam respirar para conseguir essa virada de chave na segundona, Vilela? Então, eu já conhecia o Claudinei, porque ele foi um dos treinadores que me deu a primeira oportunidade no futebol. Isso lá atrás, lá no Paraná, então eu já conhecia o método dele. É um cara muito tranquilo, lógico que na hora que precisam cobrar, ele cobra, mas é um cara que agregou muito dentro do nosso vestiário. Um cara que abraça todo mundo, trata todo mundo igual. Não que o Luizinho não seja assim. O Luizinho é um cara extremamente estudioso. Eu lembro de algumas viagens que a gente estava fazendo, inúmeras viagens. Eu sentava próximo dele ali algumas viagens. Eu lembro que ele retornava nos voos, não passava Estudando, e já. só estudando, olhando os jogos, analisando o treino. Então, assim, me chamou muita atenção por ser um cara muito estudioso. Fico feliz que ele conseguiu ter vencido aqui no Paysandu, ter conquistado um título. A gente sofreu muito com a perda dele, porque a gente gostava muito dele, um muito bom treinador, mas o futebol é feito de ciclos. Naquele momento entenderam que era pela saída dele, trouxeram o Claudinei e deu muito certo. Então, assim, o Claudinei tem um papel fundamental nessa nossa retomada. Trouxe jogadores que também já trabalharam com ele, já conhece alguns jogadores, então assim, está sendo fundamental nessa nossa retomada. E Vilela, a gente comenta muito sobre o coletivo, que é importante, né? A chegada do novo treinador. Mas assim, como tu falaste recentemente, tu fez o gol, né? Que foi muito importante. Como tu vê a tua evolução individual ao longo dessa temporada aí, principalmente na Série B? Cara, se a gente for pegar num contexto geral desde da minha chegada, hoje eu tô com um pouquinho mais de destaque até talvez algumas saídas que eram referências aqui no Paysandu. Você pegar ali o João Vieira, ele conquistou títulos, era uma referência. A saída do próprio Robinho, a saída do Nicolas. Para mim são esses 3 jogadores ali que tinham as suas maiores referências dentro do elenco e muito identificados com a torcida, por tudo que eles conquistaram aqui. Eu já tinha uma conotação importante dentro do vestiário. Com essas saídas, é normal que outros virem referências. E eu, por ser um cara que estava permanecendo de uma temporada para outra, virei uma dessas. Tive uma conotação maior do que tinha na outra temporada. E claro, eu fico simbolizado pelo gol do título contra o Goiás na Copa Verde. Isso marca a memória do torcedor e a minha, obviamente, também, né? Então, você ganha uma conotação, um contexto um pouco mais diferente. E aí você completa uma marca de 70 jogos, tem o perfil de liderança dentro do vestiário, se torna capitão. Vão dando conotações que agregam muito, te dão mais confiança, te dão mais responsabilidade também. É muito desafiador jogar com a camisa do Paysandu, porque é uma responsabilidade tremenda, uma torcida gigantesca, a cobrança ela é lá em cima. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa ter em mente para desempenhar um bom futebol. É, a minha família está muito bem adaptada aqui, minha esposa, meus filhos, tudo isso ajuda para que a gente consiga desenvolver o futebol bom dentro de campo. Não que isso seja uma receita de bolo, fazendo isso vai dar certo, porque no futebol não tem isso. Às vezes acontece comigo de uma maneira, com o outro vai acontecer de uma maneira diferente, mas comigo, trazendo para o meu contexto, é isso que está me ajudando muito. Falando ainda sobre
desde a tua adaptação a chegar ao Paysandu, a, digamos assim, se firmar no time titular e virar um dos líderes do elenco, queria saber como é que tá a tua situação com o clube, né? Um tempo atrás, quando o Paysandu ainda estava em crise, a gente ouve muito burburinho, e é Twitter daqui, Facebook dali, Instagram aqui, falando que poderia acontecer uma saída tua da Curuzu. Eu acho que logo em seguida, depois de uma coletiva mesmo lá na Curuzu, tu falaste que o teu desejo era ficar no Paysandu, que estava disposto a renovar contrato e estava realmente de coração aberto para permanecer no Paysandu. Como é que tá a tua situação com o clube? Vai renovar contrato? Não vai? Estão em tratativas? Destrincha pra gente, por favor, Vilela. Então, para contextualizar, assim, eu estava vivendo um momento muito bom e ainda estou. E é normal que aconteça sondagem, propostas e eu não tenho rede social, mas muita coisa chegou para mim pelo falar, dizendo sobre essas coisas. E é natural que, pelo momento que eu estava vivendo, surgisse um propósito e realmente surgiu várias propostas para que eu pudesse deixar a Curuzu. Eu tinha algumas arestas que eu precisava acertar com o presidente Roger, com o clube, que assim eram necessárias ser acertadas para. Eu só não vou externar aqui porque são coisas bem particular, mas para que vocês possam entender um pouco do raciocínio. Precisavam ser acertadas para minha continuidade. Eu recebi propostas financeiramente melhor do que aqui. O Paysandu fez um esforço muito grande para que eu ficasse, isso é verdade. Eu tive uma conversa bem franca com o Roger, só eu e ele numa sala, nós acertamos todos os detalhes que tinham para acertar. E nessas conversas houve se falado sobre estender mais um ano de contrato. Tem um contrato até o final do ano que vem com o Paysandu. Foi falado. Até o final de 26. Isso, até o final de 26 com o Paysandu. Foi falado sobre a extensão de mais um ano de contrato. Eu prontamente aceitei. Mas já ficou um pouco para trás. Acho que a prioridade virou outra do Paysandu, os jogadores. Eu ainda não renovei o contrato. Mais uma vez eu afirmo. E depois não tem como eu mentir, porque vai estar tudo gravado. Eu tenho o desejo de ficar mais um ano aqui, eu estou muito feliz aqui. Mas agora a bola está com o Paysandu. Se eles entenderem que é necessário e é importante o Vilela ficar mais um ano aqui, o que eu estou entregando está sendo bom, eles vão vir e vão estender o meu contrato. Se não, eles vão entender e faz parte do futebol. Mas, de novo, repito, eu quero permanecer aqui, tenho o desejo de renovar, ainda não renovei. Ou estender mais um ano de contrato. Mas assim, e também já nessa última janela já recebi propostas. Agora já abriu a janela. Faz 2 dias acabei de receber uma sondagem. Não externei isso pro clube ainda. Então, assim, são coisas que acontecem nos bastidores que ficam marcadas e para todo mundo entender como é que tá a minha vida nesse processo. Chegou um comentário aqui no YouTube, o Vilela vai me dizer se é verdade ou não. O Fernandes Teixeira, ele se identifica assim, ele falou: falar pro Vilela mandar um abraço pro pai dele, o Fernandes. Ele tá na Itália visitando a irmã do Vilela, que teve um bebê, a Vitória, e que tá em Pescara, na Itália, prestigiando o Podzão. Confere? É verdade, eu acabei de mandar o link para eles aqui, mandar um abraço. Meu pai, minha mãe, a minha esposa, meus filhos, enfim, a minha irmã que tá lá de resguardo, como a gente fala, acabou de ganhar a sua segunda filha. O tio Vilela, então, né? É o tio Vilela, já tô pra tio. A idade dele. A minha irmã, o meu cunhado, ele joga futsal lá na Itália. E aí a minha irmã já faz 4 anos que estão levando a vida lá. E como é o segundo filho, a filha, os meus pais foram para dar uma força lá, porque essa vida de jogador não é fácil. Não é fácil, porque você abre mão de muita coisa, principalmente da família, assim. Então eles foram para lá, não tem um apoio que normalmente se tem de ter uma mãe próxima, uma avó próxima. Falar da minha infância, eu tive avós muito próximos que ajudaram, porque meus pais trabalhavam, então passavam um tempo na casa dos avós. Nós já não temos isso, a minha esposa passa muito por isso, não tem um apoio familiar. Tanto é que agora estamos em férias escolares, 15 dias por causa da COP que vai ter no final do ano. Eles foram para Curitiba também para ter o apoio, o auxílio ali da mãe dela. Inclusive, vindo para cá, eu estava com eles
no telefone, contei, ó, o papai tá indo num podcast, assiste o Frio papai. danado Não, lá em frio. Curitiba, hein? Eu olhei pra minha filha, tava toda encapuzada, toda cheia de blusa. Falei, ó, o papai não tá aqui não, o papai tá aqui não, o óculos tá bem diferente, pode voltar. Igualzinho o Belém. Vai lá, Luquita. Cara, mas é isso, né? A galera acha que a vida de jogador de futebol é fácil, mas é muito importante, né, Vilela? A família nesse processo todo. É muito, muito importante. Meu pai, ele teve o sonho de ser jogador, não conseguiu. Então ele fez de tudo para que eu pudesse realizar o meu sonho e por tabela, realizar o sonho dele também. Então ele me deu todos os incentivos. Hoje, como pai, a responsabilidade aumenta, você entende um pouco de tudo que o pai faz por você. Porque financeiramente, assim, você não tem limite, você não passa um limite aqui para ajudar um filho seu. Então, assim, agradeço muito. Acho que se hoje eu tô tendo uma trajetória bonita aqui, é graças a ele e a minha mãe por tudo que eles fizeram. E eu tenho o maior prazer de recompensar eles, de trazer para assistir um repá, para vivenciar também a vida que eu levo aqui em Belém e outros clubes que eu passei. Sempre que tem a oportunidade, eles vão, eles sempre estão comigo, assistem meus jogos. Igual eu falei, não põe limites. Lá na Itália são 5 horas de fuso horário, eles estão 5 horas na frente. Então, às vezes pega um jogo aqui 9h45, 9h30. Para eles não é fácil, tá no meio da madrugada e eles estão assistindo. Então, assim, você vê que nesses momentos eles fazem muita diferença. E a família tá, pelo que a gente consegue perceber, né, do Paysandu, tá muito presente ali na vida de vocês, né? O Diogo, né, fez o chá revelação agora da mulher dele lá na Curuzu, isso é muito bacana. Mas eu queria te perguntar sobre justamente a Curuzu. A gente falou aqui em off, né, da importância que a Curuzu tem para vocês. Essa virada de chave do Paysandu, ela vem quando os jogos deixam de ser no Mangueirão e vão para Curuzu, apesar de que no Mangueirão vocês ganham um clássico, né? E aí isso dá mais respiro, mais fôlego, mais moral pro elenco. Mas eu queria saber a tua opinião. Prefere jogar na Curuzu? Prefere jogar no Mangueirão? E qual a diferença de um pro outro, na tua opinião, Vilela? Não, acho que historicamente falando, a Curuzu ela tem uma mística muito, muito relevante, muito importante na história do Paysandu. É bem engraçado, porque assim, já estava programado essa melhoria no gramado. Acho que tem que enaltecer o que a presidência está fazendo, o Roger está fazendo, que é algo necessário ali. O clube com o tamanho do Paysandu tem que estar bem em todos os aspectos e precisava fazer essa melhora no gramado. Foi acordado que passaria um tempo em reforma e quando volta a gente consegue a vitória ali na Curuzu. Eu contei aqui um pouquinho off que quando eu vim jogar contra o Paysandu na Curuzu, joguei uma no Mangueirão e uma na Curuzu. E eu lembro que na Curuzu foi terrível assim, a experiência de jogar contra. Era ensurdecedor, o barulho da torcida, é um verdadeiro caldeirão. O gramado pesado, então chegava o final do jogo, você não via a hora de acabar, porque é muito desgastante. E hoje é muito melhor estar desse lado aqui, porque você sabe a força e o incentivo que a torcida te traz. E fica muito emblemático o jogo contra o Botafogo, onde já era os 45, o Botafogo o seu nível físico já caiu e a gente pressionando para tentar o gol e a gente consegue. E aí o estádio vira aquela loucura boa no bom sentido, né? Que a gente consegue a vitória e todo mundo festeja. Aí vira um misto de emoção muito, muito grande. E eu gosto de jogar na Curuzu, ainda mais com essa melhoria de gramado que teve. Então, assim, acho que vão me entender. É o estádio raiz. Justamente. Que... E a melhoria no gramado ficou muito evidente com esse período de junho, julho, que é o verão aqui, mas que tá chovendo a beça. Uhum. Né? O próprio jogo contra o Botafogo, né? Uma chuva danada e o gramado ali suportou excelente, né? Claro que vai ficar a poça de água, a bola vai parar, mas é absurdo, né? O gramado aguentou muito bem a quantidade de água. Foi realmente importante para Curuzu ter essa melhoria, né, Michael? É importante até para estruturalmente falando. O Paysandu ele precisava ter as suas coisas internas do tamanho que é o clube. Você não pode ter uma história do tamanho do Paysandu com os títulos que tem
e as suas estruturas não ser de acordo. Então, assim, eram melhorias que precisavam ser feitas, fizeram, o CT tá em obras, né? A parte de administração, parte de hotel. Então, assim, vai ficar tudo do tamanho que o Paysandu é. Vai ser muito, muito necessário, porque daí você consegue ter uma categoria de base, onde vai revelar jogador, onde vai trazer mais dinheiro para o clube, vai mudar de patamar. Vai mudar de patamar. E daí, todo mundo que tem a oportunidade de vir para o Paysandu vai ver com outros olhos, pô. Realmente a estrutura lá é muito boa. Então, não vou pensar duas vezes, porque hoje ainda gerava um pouco de desconfiança, vamos dizer assim, antes de eu vir para cá, pô, mas será que o Paysandu paga? Pô, mas será que a estrutura é legal? E aí eu lembro que quando eu cheguei, eu me surpreendi positivamente, falei, cara, não é de todo mal que falam, o Paysandu tem uma estrutura legal, e ainda mais agora vai melhorar muito a situação do gramado, a situação da construção o término do CT, tem um espaço muito grande para fazer, muito grande. O projeto é muito legal. Espero que dê certo. Espero que eu esteja aqui para vivenciar tudo isso também. Se ocorrer essa extensão de contrato, acho que eu vou pegar ainda o clube numa situação ainda melhor do que hoje está. Então vai ser muito legal. E Vilela, a gente comentou do Repá, né? Você já tá bem adaptado aqui a Belém, sabe que a rivalidade é grande, né? Depois ali da perda do Parazão, cara, o quão importante foi vencer aquele Repá ali da Série B? Eu acho que estava fazendo essas contas recentemente. Acho que eu participei de 9 repás desde que eu tô aqui. Eu só tive apenas uma derrota e foi nessa da final, do primeiro jogo da final. E custou muito caro essa derrota, porque a gente acaba perdendo o título. Cara, e foi muito difícil digerir a perda de um título. Porque quando você tá chegando ali no Mangueirão, você vê toda aquela torcida comovida, sabe o quão importante é para um torcedor a sua semana, o seu mês, que não acontece sempre um repá, a importância do resultado e principalmente de um título em cima do rival. Então, passei dias sofrendo, muito triste, difícil para dormir, porque você entende o sentimento do torcedor. E assim, então, tava engasgado, não via a hora de ter outro repá e conseguir uma vitória. E, lógico, teve uma pitadinha de sal, todo mundo sabe que o Sávio acabou falando, talvez foi interpretado mal, pode ter sido, mas querendo ou não, ele deu um saborzinho a mais para essa vitória. Repercutiu lá dentro de vocês? Repercute, infelizmente, hoje em dia, as informações chegam todas muito rápidas, né? Inúmeros acessos que a gente tem, igual eu tava falando aqui hoje, passa no YouTube, passa no TikTok, passa em diversos lugares. Então todo mundo tem acesso ao que todo mundo fala. Então chegou muito rápido a informação para nós. E lógico que no momento oportuno ia ter a troca de favor, de provocação, como acontece e faz parte do futebol, desde que não gere uma violência interna e externa também, porque senão daqui a pouco são poucos lugares que tem a torcida dividida em 50%. E espero que isso não acabe, porque é muito legal o futebol. Hoje você vai em clássico de torcida única e é legal, pô, não é tanto como com duas torcidas no estádio, as duas fazendo festa, as duas torcidas fazem festas incríveis com seus mosaicos, as suas bandeiras, e lógico, a nossa faz muito mais barulho, muito mais festa, muito mais bonito, então assim, fica legal para o estado do Pará também, né, quando tem essa mística, e todo mundo que vem para cá quer vivenciar um repá, e quando você ganha, fica marcado da maneira melhor ainda. Ainda falando desse repá pela Série B que o Paysandu ganhou, eu tava no estádio cobrindo o jogo, e aí fui ali pra zona mista, quando a confusão, né, aconteceu tudo que aconteceu. Quintana tava muito exaltado, os jogadores do Remo também, o Sávio passou falando a beça, e aí tinha algumas pessoas da diretoria tentando acalmar os ânimos, e logo todo mundo entrou pro vestiário. Quando a porta do vestiário tava fechando, aí eu vi o Diogo lá comemorando, todo mundo cantando. Como que foi a festa no vestiário depois dessa vitória, né? Porque vocês já vinham de uma vitória que foi a primeira na competição. Depois venceram o Remo, tirando a forra da derrota no clássico na final do Parazão. Imagina o caos que deve ter sido aquele vestiário, né? E o restante da noite também. Exatamente. Vencer um clássico, ele é muito legal, muito bacana, porque todo mundo se
se fecha ali para... Você pode ver, o nosso vestiário ele estava lotado. Normalmente não tem tantas pessoas assim. Tem bastante? Tem, mas num clássico todos os diretores que ali ajudam o clube de alguma forma querem estar presentes porque sabe que a foto da vitória ela vai estar muito melhor vencendo um clássico do que qualquer outra. Vai ter uma conotação diferente. Isso é fato. E vai ter a troca de provocação porque faz parte de um clássico. Todo mundo quer vencer, todo mundo vai se doar ao máximo e para nós é muito importante, porque a gente vai de uma segunda vitória em sequência, embalado contra o nosso rival, tem uma conotação diferente, para nós foi muito legal. Então foi uma festa muito legal ali dentro, copo de água para cima, muita gritaria, canta as músicas da torcida, faz a foto, então Já assim... deu pra aprender as músicas da torcida? Já, meus filhos também cantam em casa, gostam muito quando tem jogos no Mangueirão, na Curuzu, vê o Lobo, correm para abraçar, então assim, Bacana. meus filhos gostam muito. Pô, muito legal. A gente estava até falando aqui em off, né? Sobre. Porque o Papão teve uma arrancada muito bacana agora para sair da zona. Só que o começo foi bem ruim. Então, Vilela, o Papão tá vencendo, mas a galera também tá vencendo. E como é para vocês agora os próximos objetivos, né? Para sair da zona de rebaixamento, cara, que é o que o torcedor tá agoniado. Exatamente, hoje o nosso principal objetivo, espero que isso aconteça ainda antes do término do primeiro turno, que a gente consiga terminar o primeiro turno ainda fora da zona de rebaixamento, porque vai ser muita importância te dar uma perspectiva diferente no campeonato, né? Acho que o nosso começo ele foi devastador, assim, foi muito ruim. A gente sofreu muito, a gente só foi vencer na 11ª rodada, isso para um campeonato a longo prazo, isso é muito dolorido. Pode ver, igual eu falei, era para ter mudado o nosso rumo no campeonato, porque são de 12 pontos conquista 10, pô, era para estar em outro patamar na tabela, mas isso mostra o reflexo do quão ruim foi o nosso começo. Então nós precisamos ter essa retomada, espero que aconteça ainda antes do final do primeiro turno, para que a gente consiga jogar de uma forma ainda melhor, sem aquela, sabe, entrar em campo pressionado. Pô, precisa vencer a qualquer custo para não se afundar mais, para sair da zona de rebaixamento. Então vai ser de suma importância esse final de primeiro turno para que a gente consiga sair. E o próximo passo, né, para vocês é esse jogo contra o Atlético Goianiense, né, agora sábado, lá na Curuzu, 6h30 da noite. Como que tá a preparação para esse jogo? O clima interfere muito também, né? A gente estava falando da chuva. Às vezes treina no sol escaldante, aí chega no momento do jogo, chove muito e isso acaba influenciando até mesmo na tática, né? Tem jogadores que são melhores adaptados a um gramado mais pesado. Eu queria que tu falasse sobre essa próxima partida contra o Atlético Goianiense e sobre a importância da Fiel Bicolor lotar mais uma vez a Curuzu para empurrar vocês mais um bom resultado, né? Pela tabela, não dá para sair da zona de rebaixamento já com esse jogo depois de uma vitória, né? Porque o Botafogo tem 17. Mas já encosta ali, já fica na beirinha para poder sair dessa zona tão incômoda pro Paysandu. É importante sempre a gente estar vencendo, porque também você coloca uma pressão a mais naqueles que estão fora da zona de rebaixamento, Sim, claro. sabe? Ó, se a gente também não vencer, Estamos chegando, o né? Paysandu já tá ali, já tá incomodando, já tá no nosso pé. Acho que nas últimas 2 rodadas a gente já tá assim, ó, calçando ali o sapato, ó. Se der um vacilo, nós vamos passar. Se der um vacilo, nós vamos sair da zona. E é isso que a gente tem que ter em mente. Não vai ser um jogo fácil, já adianto. O Atlético Goianiense é um time muito bom. Acabou de descer da A para B, tem uma estrutura boa, tem bons jogadores. Vai ser importante a nossa torcida lá, porque, como eu falei, é o 12º jogador, é um gás a mais. Isso todo mundo sabe a diferença aí que faz. Quando ela tá do nosso lado, cara, é muito legal, muito bacana. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo difícil. Nós estamos treinando com chuva, com sol, nós vamos estar preparados para qualquer ambiente que se desenhar na partida. O Claudinei até comentou esses dias recentemente no vestiário, falou bem assim, o quão importante, teve um treino que também caiu um pé da água lá, teve que treinar na chuva, ele falou, ó, e se a gente não tivesse treinado, será que a gente ia estar tão preparado para esse jogo contra a Ferroviária? Será que a gente ia conseguir vencer? Não sei, porque ainda bem que a gente se preparou, treinou, porque a gente estava adaptado
a condições climáticas, o campo estava encharcado, então a gente se adaptou ao estilo do jogo, virou e deu tudo certo. Então a gente não pode escolher temperatura, não pode escolher clima para treinar, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia e na hora do jogo. Então tem que estar preparado para tudo. Vilela, já encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, eu queria te perguntar sobre o que tu acha sobre as brincadeiras. Tu falou que não tem rede social, né? Mas quando eu introduzi a tua entrevista aqui, falei, né? O Pitbull da Curuzu, né? Tu é um cara de marcação, de muita pegada. Apesar disso, faz gol, né? Eu acho que tu tem 4 gols pelo Paysandu, correto? Correto. 4 gols pelo Paysandu. Não é todo volante que faz, primeiro volante que faz 4 gols por um time. Mas tem muita gente que fala assim: o Vilela toma muito cartão e tal. É o teu estilo de jogo mesmo, né? E como que tu leva essa. Às vezes é crítica, brincadeira da torcida, falando assim: pô, o Vilela a cada 3 rodadas tá suspenso, então toma cartão vermelho. Como que tu leva em consideração essas falas da torcida, cara? Primeiro, eu acho que tinha que aumentar o número de cartões para ser suspenso. Eu joguei lá em Portugal e é sério, lá são 5 cartões para você tomar um jogo de suspensão. Então acho que o Brasil tinha que se adaptar a isso também. Mas assim, cara, algumas coisas, como eu falei, chega informação para mim. Alguns vídeos, principalmente quando se tem um repá, a torcida faz os lances meus ali em repá, onde tem uma chegada um pouquinho mais firme, né? e acontece, assim, mas eu sou muito identificado com o clube e se tratando de repá ainda mais. Algo que eu preciso me controlar sobre os cartões é algo que precisa ser controlado e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Quando a gente tem coisa para corrigir, eu sou muito humilde e preciso corrigir. Mas assim, eu jamais vou deixar de pensar em tomar um cartão e ter uma oportunidade de gol de um adversário. Jamais, porque eu sei o risco que às vezes se eu não tomar um cartão ou se não fizer uma falta, der uma finalização, eu não sei o que vai acontecer. Se tem uma finalização, sai o gol. E o peso vai ser muito maior de ter tomado o gol ou ter levado um cartão. Então, acho que o gol ele tem uma conotação muito maior. Então, às vezes, se for para eu tomar um cartão e não sofrer o gol adversário, que assim permaneça, que assim seja. Algo que eu vou tentar melhorar, mas eu não posso mudar o meu estilo de jogo. Eu sou primeiro volante, o marcador, tem que proteger bem a nossa defesa. Vale ressaltar que a gente só tomou um gol desde a vinda do Claudinei em 4 jogos, então é um número assim muito bom, é excelente na verdade. E falando um pouquinho da minha chegada na frente, hoje eu até brinco com eles lá dentro do clube. Hoje eu sou artilheiro da equipe, com 2 gols, é pouco, mas assim, também tem a minha ajuda ofensiva, né? Então, assim, eu tô muito feliz pelo momento. Fico legal com essas brincadeiras, com esses apelidos. E assim, é algo que eu sempre vou fazer para melhorar e para estar bem representando o Paysandu. Tem até uma outra brincadeira aqui também do Igor Fernandes. Ele pergunta: entre tomar cartão e fazer gol, tu prefere o amarelo ou o vermelho? A contestação aí que eu tomo bastante cartão, mas assim, como eu falei, cara, eu não penso no Vilela em si, mas sempre No pensando clube, né? no Paysandu, porque hoje o resultado ele conta muito. É claro que. E eu fico muito feliz que, por exemplo, no jogo da minha ausência, eu tenho um histórico aqui quando eu tô dentro de campo, ele é muito favorável em termos de resultado. Quando eu tô fora, o número cai drasticamente, assim, no ano passado e os jogos que eu não participei desse ano, os resultados não foram tão positivos quando eu tô dentro de campo. E eu fiquei muito feliz porque tinha esse receio, vamos dizer assim, no jogo da Ferroviária, que eu não acabei jogando, e a gente venceu. O Anderson, o Ronaldo, o André, o Denner, enfim, o Ramon tá ali também. Jogaram super bem, treinam super bem, merece também um respaldo, um respeito muito legal. Então fiquei feliz pela vitória. Pode crer. Vilela, muito obrigado, cara, pela tua participação. Queria só pedir para tu deixar um recado para Fel Bicolor, pode olhar para aquela câmera ali, pedir a presença da torcida nesse próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Tá chegando no fim o primeiro turno da Série B. É mais uma vitória que interessa e muito ao Paysandu. E, enfim, deixa o teu recado aí pra torcida, pra galera que gosta de te ver jogando, que gosta de ouvir as tuas entrevistas e que quer te ver brilhando cada vez mais com essa camisa bicolor. Fiel, eu acho que o convite ele já está feito e eu sei que a sua presença, ela mais uma vez vai estar lá.
É engraçado que não tem um jogo onde vocês não lotem a Curuzu, o Mangueirão, onde quer que a gente jogue, porque foi em Santa Catarina, foi assim. Eu sei que em Curitiba vai ser assim também. A sua importância dentro do contexto da Série B e na história do clube é de muita importância. Mais uma vez, tenho certeza que vocês vão estar lá no sábado nos apoiando, nos ajudando. Vai ser um jogo difícil, nós precisamos de vocês. Para que a gente não só consiga a vitória e é, saia da zona de rebaixamento, mas para que a gente tenha um ano ainda melhor. E se Deus quiser, o tempo que eu ficar aqui, eu vou me dedicar ao máximo, vou me empenhar ao máximo para que eu consiga ainda mais títulos. Já são 4, mas a minha história aqui ela ainda não acabou, ainda não terminou. Espero conquistar ainda mais. E muito obrigado por todo o carinho que vocês têm comigo, com a minha família, por tudo que vocês já fizeram por mim. E fica um abraço e que a gente permaneça juntos por muito tempo. Há pouco título ou quer mais? O cara tem 1 ano e meio no Paysandu, tem 4 títulos. Tá certo, Vilela. Muito obrigado pela participação, cara. Foi um prazer trocar essa ideia contigo. Cara, muito obrigado eu agradeço. A minha família tá em casa acompanhando também. A gente fica muito feliz quando tem uma troca de experiência, uma conversa onde também pode me conhecer um pouco melhor, pode entender os meus pensamentos, tudo aquilo que sai relacionado ao Vilela também, nem tudo é verdade. Fica bom para eu poder explicar, passar um pouquinho dos meus pensamentos, das minhas ideias, e é muito legal. Fica aqui, sempre que precisar, eu tô à disposição. Desejo grandes episódios aí, mais entrevistas, e eu vou estar acompanhando. Valeu, Vilela. Muito obrigado. Luquita, valeu, mano. Valeu, obrigado pela tamo participação junto. em mais um Obrigado. Podzão. Esse podcast teve a parte técnica feita pelo Iago Luz. Muito obrigado, Iago. Agradecer também ao Totti, Jorge Luiz Totti, assessor de comunicação lá do Paysandu. Valeu, mano. Tamo junto. E não se esqueça, tá? Acompanhe o Portal Roma News também nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e, claro, www.romanews.com.br. A gente tá lá acompanhando de perto tudo que acontece com o Vilela e com o Paysandu, também no rival, o Clube do Remo, essa sequência da Série B e o Mundial de Clubes, a Copa do... Que vareio, hein? Que o Real Madrid tomou ontem, que atropelo do PSG. A gente acompanha também porque tem final Chelsea e PSG, a final da Copa do Mundo de Clubes. Você está sempre muito bem informado na nossa editoria de esporte do Portal Roma News. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!